Nós somos o resultado de gerações e gerações adoecidas. Por que eu digo isso? Porque é. Simples assim. É inegável que a nossa geração é complicada. Mas também não é de todo mal. Tem muita gente talentosa, tem muita gente boa, tem muita gente de cabeça boa, como dizem por aí. Tem sim. Mas eu acho engraçado como muitas pessoas mais velhas de outras gerações agem como se a geração deles tivesse sido perfeita e os pais deles tivessem sido perfeitos e, enfim, tudo antes era melhor. Ai, a geração de vocês está estragando tudo. É brincadeira, né? Só pode ser. Não, porque antigamente os casamentos duravam. É claro, as mulheres apanhavam, ficava. Até hoje, né? As mulheres apanhavam, né? Não é assim? Aí gente era traída, assassinato. Mas o que importa é durar o casamento. Não importa as circunstâncias desse casamento, né? Aí é guerra, é fome, é um monte de situação ridícula e absurda que são romantizadas. Não é assim? Não até? É isso. Claro que eu não vou generalizar aqui, porque sempre existiu, né? Essa questão de pessoas terem dinheiro, pessoas não terem, pessoas... E até hoje é assim. Tem gente que mora na rua, tem gente que tem bilhões e bilhões e não sabe mais onde enfiar dinheiro. Enfim. A história se repete. E por que se repete? Né? Porque essa generalização, né? Tanto dos mais velhos, que a geração deles era perfeita, como dos mais novos. Que continuam com os padrões adoecidos. Eu vou dar um exemplo aqui da minha família, né? Principalmente dos meus pais. Meus pais, eles vieram da roça. Tem que olhar pra cá, eu sempre esqueço. Meus pais vieram da roça. Passaram fome. Trabalharam desde criança. Não foram pra escola. Tudo errado. Um absurdo. Aí se você vai conversar com eles, não, mas veja bem, é porque meus pais, coitados dos meus pais são... Eles passaram fome, eles sofreram, eles não sei o quê, e você fica assim. Não é porque você não sabe, você não viveu lá, porque lá era muito pobre, era muito sofrimento, porque eles vieram do Nordeste. Era muito sofrimento, a gente passava fome, não sei o quê, e você fica assim. Mas e os donos de terra, eles não eram ricos? Então você percebe, existiam duas realidades ali, do rico e do pobre. Só que eles pegam a experiência que eles tiveram e eles generalizam como se tudo tivesse sido assim, mas não foi assim. E aí, obviamente, eles têm traumas, né? Que eles não resolveram. E que respingou na gente. E veja bem, eu não tô aqui numa postura de vitimista e de... Meus pais acabaram com a minha vida. Não, porque eu odeio isso. Eu já vivi isso. E foi a pior fase da minha vida. Enfim, aí você vive isso. Você vive chorando aí pelos cantos, porque sua vida acabou por culpa dos seus pais, culpa de todo mundo. Mas tem uma parcela de culpa realmente, porque assim, não entendo que
Assim como nós, tá todo mundo fazendo o que pode. Então, eles fizeram o que deu pra fazer. Eu não acredito nisso que, ai, foi sem querer. Deixa eu me acalmar aqui com essa monta desgraçada. Ai, foi sem querer. Ai, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Ai, é porque eles foram traumatizados. E o Kiko? E eu com isso? Aí eu volto a dizer que eu vou repetir em muitos vídeos aqui. É fácil ficar na posição de vítima. E não são só nossos pais que passam pano para os pais deles, né? A gente também passa pano para os nossos pais. A gente faz isso também. E é por isso que a gente continua perpetuando comportamentos absurdos, ciclos errados. É por isso. Porque a gente não tem coragem de admitir que coisas muito erradas aconteceram. E aí eu volto a dizer, ah, mas naquela época as pessoas não tinham essa cabeça, não tinham... Eu concordo. Mas isso não tira o fato de que foi errado o que aconteceu e de que isso trouxe sequelas para os seus pais, que trouxe sequelas para você. O fato de ter sido sem querer, o fato de... Não anula o fato de que foi errado. Não, é brincadeira. Não anula o fato de que foi errado e de que você pagou a conta desse rolê aí. E pelo menos com os meus pais, mas eu vejo muitos pais por aí, eles romantizam. Não, mas você tem tudo. Porque eu passei fome. Nossa! Você tá fazendo o mínimo da sua obrigação. Porque quando eu era criança, eu não passar fome. E você acha isso demais, isso incrível, isso acima da média, isso fenomenal. Uau! Olha o nível de distorção. Olha o nível de distorção. De romantização. Aí lá vem. Porque eu passei fome. Porque eu não tô falando aqui, gente, que não foi tenso não, que eles passaram não, tá? O que eu tô querendo dizer é que olha como a própria pessoa se contradiz. Porque ela age como se aquilo não tivesse sido tão trágico. Eu tô vendo que gravar aqui vai ser barulho e eu vou precisar falar mais alto mesmo. A pessoa age como se isso tivesse tudo bem. Tá tudo bem. Mas não tá. Não tá. Tanto que ela fala disso até hoje, tanto que ela tem talvez até trauma disso até hoje. Mas mesmo assim, ela romantiza. E por que a gente faz isso? A gente e eles. Porque a gente não quer ver a verdade dos fatos. Como eu falei, existe sim essa questão de que seus pais fizeram o que deu pra fazer. Muitas vezes, né? Eu não falo só dos seus pais, no caso da nossa geração, os nossos pais, mas os pais deles e pra trás, né? Eu concordo com isso, tá? Eu concordo. Tem todo o contexto da época, as pessoas eram e são ainda ignorantes, porque elas querem, tá? Que as pessoas agem como se... eles são ignorantes porque na época não tinha sim. Foi como eu falei, na minha época não tinha isso. Tinha, é porque você era pobre e você não tinha acesso. Mas já tinha gente rica que tinha acesso a isso. Então não generalize, não é porque você não teve que outras pessoas não tiveram. Não é assim. Assim que nem hoje. Você tá pobre aí não porque agora não tem oportunidade. Tem oportunidade para todos os lugares. Claro que existe muita distorção e muita mentira. A gente tem que tomar cuidado. Mas tem oportunidade? Tem. Sempre tem. E sempre teve. Porque eu tenho certeza que teve pessoas que tiveram coragem de sair de lá. Eu não digo nem vir aqui pra São Paulo ou pra, sei lá, enfim, como tantas histórias tem, né? Meus pais saíram de lá. Mas é porque na época dos meus pais não tinha como. Como ela sabe?
Foi a historinha que os pais delas contaram ou foi uma historinha que ela contou pra ela mesma? No caso da minha mãe. Como que você sabe? Se tem uma coisa que eu entendi é que cada pessoa vive sua vida de forma completamente particular e única. E subjetiva. E a gente tende, mesmo sem perceber, contar os fatos da nossa perspectiva. Não necessariamente aquilo condiz com a realidade. Condiz com a sua realidade, mas não com a realidade geral. Voltando a falar, né, do que eu tava falando, aí é interessante porque tem essa romantização, né? E a gente vê histórias absurdas, como a dos meus pais, ambos, né? Foram criados na roça, ambos passaram fome quando criança, eles trabalhavam quando criança. Meu pai e os irmãos deles sustentaram minha avó e foi abandonado pelo pai. Olha a história da pessoa. Eles ficam lá, não, que minha mãe, tadinha, ela... A única mulher faltou matar ele, né? Porque de resto, que as histórias que ela... O que ela já aprontou... Mas não, meus pais... É porque ela era traumatizada, é porque ela... Aí a gente fica nessa situação, né? Colhendo os frutos de outras gerações que eles não querem assumir. Nem quem errou e nem quem apanhou. Todo mundo tá romantizando a história. Não, mas não foi. Ai, não foi tão grave assim. Não foi tão grave assim. Ai, ela falou... E às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa. E aí a gente percebe que... Eu dei uma cortada aqui porque o caminhão do Ultragás estava muito alto aqui, agora ele já passou. Dá pra falar melhor. Mas vai ter cachorro, o carro passando, é assim mesmo, gente. Tô gravando na varanda aqui da casa dos meus pais, então é isso aí. Vai ser assim mesmo, tá? Urbano não. Porque eu não sei editar vídeo ainda. Então enquanto eu não aprendo, eu vou fazendo do jeito que eu consigo. Entendeu? Então é o seguinte... A gente vê que tem a romantização dos dois lados. E por que que isso acontece? Porque simplesmente as gerações passadas, elas estão contando a história do que elas viveram para elas mesmas. E muitas dessas situações de pobreza, de tudo isso, as pessoas não tinham recursos para investir em terapia, etc. Sendo que elas não tinham nem o que comer. E cá entre nós, muita gente é arrogante. Muita gente antiga age como se eles fossem os donos da verdade, como se eles soubessem de tudo. O fato de você ser mais velho não quer dizer que você seja mais maduro ou mais experiente. Não quer dizer. Quanta gente mais velha por aí se comporta igual um adolescente? Eu conheço muitos. Muitos. São ignorantes, arrogantes. 300 anos a pessoa tá lá do mesmo jeito. Errando as mesmas coisas. Nos mesmos padrões. Né? Então... Agora... Tem outra questão também. Que também entra nessa questão que eu ia falar, né? Que muitos pais, os nossos avós, os bisavós, e nossos pais mesmo, e a gente também, tá? Porque não vamos pagar de santo aqui, que santo ninguém é, né? Se a gente fosse santo, a gente não tava aqui. Já começa por aí. Em segundo lugar, tem coisas que foram por mal, sim, tá? Tem coisas que foi sem querer, é como eu falei, foi sem querer, mas não quer dizer que não machucou e que não teve consequência.
Isso não anula o fato de que foi uma porcaria. Ah, mas foi o que deu pra mim dar, mas você deu uma porcaria. Ah, eu pude dar isso aqui, ó. Eu pude dar isso aqui. Tudo bem, mas isso daqui foi uma bosta. Você entendeu? Isso daqui não foi bom, não. Simples assim. Mas foi o melhor que eu pude. Tudo bem, mas o melhor que você pôde não foi o suficiente ou não foi bom. Certo? Vamos colocar os pingos nos is? Vamos colocar as coisas na mesa? Beleza. Aí, tem a outra questão também, que tem gente que faz coisa ruim mesmo. Gente, tem história da minha família de assassinato, de roubo, que provavelmente tem na sua família também. Coisas ridículas. Aí a pessoa roubou sem querer, ela não sabia o que ela estava fazendo. É sério. É sério isso. Só pode ser brincadeira isso. Não é possível. Ah, não, é porque... Sei lá. Meu pai me batia de enxada, mas ele tava querendo me educar. Meu pai chegou bêbado uma vez e bateu na minha mãe e quase matou ela. Mas foi bobagem. Não é que ele tava estressado. Entendi. Entendi. Mas segundo eles, a geração passada é maravilhosa. É uma geração forte. A gente é muito fraco. Ou será que a gente parou de com palhaçada? Eu não vou generalizar porque tem muita gente fraca mesmo. Eu fui uma dessas pessoas. Eu tô saindo desse... Apesar que eu fui muito forte e quando eu tentei me curar, eu caí nos meus problemas, né? Então, eu entrei nesse vitimismo, aí eu vi que ali não era o caminho, mas eu tava querendo me curar. Então, eu vou passar um pano aqui pra mim, bem passado assim, bem passado mesmo. Vou torcer bastante esse pano aqui, porque não foi algo assim, eu vou me tornar uma vitimista. Eu realmente estava querendo me curar e eu acabei caindo num buraco profundo, sabe? E eu tive a humildade de reconhecer, cara, eu tô sendo vitimista, deixa eu parar com isso. Muita gente não tem essa humildade. Muita gente não tem essa humildade. Inclusive os antigos. Que a culpa é do governo, a culpa é de um monte de coisa. A culpa não é dele, não. É de Deus, que não ajudou. Foi, sei lá. Isso aí. Autoresponsabilidade zero, né? E aí, quando a pessoa chega lá no... Eu já me perdi aqui. Deixa eu lembrar aqui. Quando a pessoa... Aí quando a gente, né, aborda esses assuntos, nossa geração é fraca, nossa geração é... Enfim. Eu concordo que tem toda uma questão muito complicada de feminismo, de coisas assim que eu não concordo mesmo. Eu não concordo de jeito nenhum. Que é um extremismo que não vai levar a lugar nenhum, vocês entendem? É tipo assim... a gente vive num sistema patriarcal machista, verdade? Há muito tempo a gente vive isso. Isso é um fato. Você pode chorar, você pode ser uma pessoa de direita, moralista, qual é o nome? Conservador, entendeu? Eu não sou do lado de ninguém, tá? Já quero deixar bem claro que eu não tô do lado de ninguém, eu tô do meu lado. E tô do lado de todo mundo ao mesmo tempo, tá? Eu não tô do lado de ninguém, porque eu não defendo bandeira de ninguém, não. Entendeu? Não vou defender lado de ninguém. Mas, o que acontece? Dá vontade de olhar pra mim, não pra câmera. Mas eu vou olhar pra câmera. O que acontece? A gente
tende a a gente a gente tende a ir pro oposto, né? Então, o sistema patriarcal, aí eu vou pro feminismo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, mas depende, gente, na teoria tudo é muito lindo, na prática o papo é outro. Você vê que é simplesmente uma narrativa que não condiz com a realidade. Que não condiz com a realidade. O machismo não, o machismo é real. Entendeu? A gente tá num sistema patriarcal mesmo e que não beneficia os homens, como muita gente pensa. Tá todo mundo se lascando. Só que aí você tá defendendo um lado e você não percebe que você tá defendendo os interesses de outras pessoas que querem te usar e te fazer de trouxa. Você não tá percebendo isso. Ele tá pegando uma dor sua que é legítima, que você vivenciou algo, tá te dando uma esperança, uma narrativa, que você vai se agarrar, mas na verdade aquilo só é narrativa, só estão usando você. Você tá sendo a pecinha do jogo de outra pessoa. Só isso. Você não vai solucionar problema nenhum seu, não. Vai ficar só no blá 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 aqui. Só no papo. Entendeu? E aí, eu entendo que tem toda essa questão. Só que assim, gente, isso daí, aí é que tá. Aí fala assim, hoje em dia eu gosto de coisas. Vocês estão vendo que eu sou meio extravagante, né? Isso porque eu tô simples, tá, gente? É que eu tô numa fase pobre aqui, lascada, mas eu vou sair dessa fase aqui. Eu vou sair dessa fase, eu vou ficar rica, já tô decidida já. Eu tô decidida a ficar rica. Né? E aí, a gente vive isso, né? A pessoa tá lá, estão lá arrotando moralidade. Aí quando você vai ver nas gerações passadas, a própria pessoa que tá falando já traiu, já fez um monte de coisa, você fala, ué. Não, mas é porque, veja bem, é porque a amante me enganou. No seu caso é diferente. O duplo padrão, né? No seu caso é diferente. Não, é porque a minha mãe me ensinou. Meu pai me contou essa história que minha mãe me ensinava, filho. Né? Antes de conhecer minha mãe, ele aprontou bastante. Se ele fez alguma coisa enquanto estava casado com minha mãe, eu já não sei e nem quero saber também. Não é problema meu. Mas assim, eu não vou pegar mais problema de ninguém. Entendeu? Vocês têm que aprender a fazer isso também. Pare de pegar o problema dos seus pais. E aí, você vai lá. Eles vão lá, né? Não, é porque minha mãe me ensinou que o homem podia fazer tudo. E é verdade. Ela falou isso mesmo. Né? Que o homem podia fazer tudo e que não tinha problema. Eu entendo, mas assim... Você foi porque você quis, né? Vamos falar o português, claro. E aí é uma moralidade que não existe, né? Porque se essa geração é tão bosta, quem que educou essa geração? A gente tirou as coisas do bolso. Foi assim? Não foi, né? Não foi. Então, chega, né? Eu não tenho muito saco pra esses papinhos, não. Né? E aí eu acho interessante, assim, né? Como as pessoas... É como eu falo, cada um vive uma realidade subjetiva e vão justificar. Vão justificar. Né? Aí você vê... você vê lá todo aquele contexto antigo, por exemplo, hoje, né? Tem muitos homens que já são vaidosos, que se arrumam a barba, fazem a sobrancelha. Aí os homens de hoje não são mais homens, tudo... então o cara se cuidar, se depilar, é ser viado. É ser gay. Como se isso fosse algum problema, né? Não, porque... E qual que é o problema do cara ser gay?
Por que que a pessoa se incomoda com a sexualidade de outra pessoa? Não é porque Deus é errado pra Deus. Então, é errado pra Deus, não devia ser pra você. E se a pessoa tem uma questão com Deus, ela que resolva com Deus. O que você tem a ver com isso? Aí você vê a pessoa brigando, arrumando briga, criticando os outros. E aí você criança, você adolescente, criado por essas pessoas, você pegou um monte desses conceitos que depois você... Cara, meu pai tá errado, minha mãe tá errada. Tem muita gente da igreja que é o cão. Aí eles falam que é o demônio, né? Ai, o demônio... Não é o demônio não tá fazendo nada não, quem tá fazendo é vocês daí, os cristãozinhos, né? É vocês que estão fazendo a merda, né? É vocês, não é o demônio não. Ai, o cão. É fácil jogar... Ó, é o que eu tô falando, sempre joga a culpa pros outros, autorresponsabilidade zero. Né? É fácil, assim. Aí tudo se explica, né? Aí você foi a vítima. É sempre assim. Ah, eu traí minha esposa porque o demônio me tentou. Ah, tá bom. Uhum. É verdade. Ai, tadinho. Ela tem que te perdoar e ficar com você. Aí, palhaçada, né? Tem que rir mesmo, né? Pra não ficar com raiva. Aí, faz tudo isso. Aí, o que eu tava falando? Do demônio, do demônio, né? Ai, porque os homens... Aí você vai lá, volta lá atrás. Não, na minha época não tinha isso, não. Esses homens aí com roupa colada, aí você vai lá. Os crush da sua mãe era o Axl, do Guns N' Roses. Aí o cara de leg branca, de cropped, de cabelo longo e de franja. Aí você fica assim. Os artistas tudo drogado. Sua mãe não casou virgem, mas ela quer que você case, né? Aí depois ela virou evangélica, entrou pra uma religião aí. Aí agora você tem que seguir o dogma. Ela aprontou, mas você não pode. Você tem que ser a santa. Aí, essa geração aí, os jogadores de futebol também usando tudo cropped, roupinha colada. Aí você fica assim, ué, mas que geração de ouro foi essa que eles estão falando? Porque o negócio era feio, viu? O pessoalzinho era safadinho também. Safadeza não começou na minha geração. O vitimismo também não, né? Consequências. Aí isso entra um outro tópico, né? Os nossos pais, como a sociedade santifica os pais. Ai, os pais. Ai, porque meu pai. Ai, porque... E às vezes você teve um pai muito filha da mãe, né? Um desgraçado, né? E aí às vezes você vai até para um terapeuta, seja lá o que for. A lavagem cerebral é tão grande na sociedade que às vezes um terapeuta, um profissional, a própria pessoa tem preconceito e não consegue ouvir isso. Eu já passei por isso. Eu me senti mais culpada ainda. Porque os pais são santos. Ai, mas ele fez... Mas é porque ele te ama. Bom, será que o pai de uma amiga minha da escola que ela, desde a infância, amava ela? Será? Será? Foi sem querer. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Será? Aí uma peste dessa fica doente e ela ainda é obrigada a cuidar. É o fim da picada, né? Olha o quanto que os conceitos são distorcidos. Não é? Mas enfim.
Se você concorda comigo, comenta aqui e deixa o seu like. Se você não concorda, comenta e deixa o seu dislike também. Fica à vontade. Tchau!